Olá pessoal, Patrick falando, tudo bem com vocês? Na dica de hoje eu vou mostrar como que a gente pode fazer fotografia macro sem uma lente macro dedicada. Se já gostou do tema desse vídeo, clica no gostei, vamos ajudar na divulgação e na ampliação desse nosso canal. Sempre vamos ter conteúdo gratuito e de qualidade para você. Bora lá? Pessoal, a fotografia macro é uma fotografia que encanta pela possibilidade da gente ver detalhes que a gente não consegue ver a olho nu. Porém, para fazer uma fotografia macro, que é aquela fotografia onde a gente tem uma resolução de 1 para 1, ou seja, a foto ela tem o tamanho real do objeto que a gente está fotografando, a gente está vendo então a proporção real, não um aumento óptico, a fotografia tem que ser 1 para ela ser considerada macro. Porém, para isso a gente precisa de uma lente macro. A lente macro é uma lente diferenciada. É uma lente que possibilita com que a gente faça o foco numa distância muito menor do que uma lente comum. Então é uma lente onde a gente tem os elementos ópticos projetados para facilitar essa aproximação do nosso assunto. Por isso as lentes macro, elas são lentes normalmente muito caras. E elas nos possibilitam uma fotografia predominantemente macro ou também pode ser utilizada normalmente como uma meia tele. Existem algumas lentes macro que são lentes zooms. As lentes macro zooms elas não são boas lentes macros. A boa lente macro é uma lente com distância focal fixa, ok? Porém, quando eu não tenho uma lente macro, mas eu preciso fazer fotografia de detalhes. Muitas vezes eu tenho que fazer fotografia de detalhes não de insetos, né? Porque normalmente quando a gente fala em fotografia macro, a gente nos remete muito a pensar em insetos. Porém, às vezes eu tenho que fazer uma fotografia macro still, né? De joias, de um colar, dos detalhes das pedras, de um brinco, ou às vezes até das alianças de casamento. Eu normalmente sempre faço fotos das alianças dos noivos, para que eles guardem esse enlace para sempre na forma de uma foto somente das alianças, que é o símbolo maior do casamento. Tudo bem? Então como que a gente pode fazer uma fotografia macro ou muito próxima do macro sem uma lente macro? Como eu falei para vocês, a lente macro ela tem como diferencial a aproximação do assunto. Eu consigo fazer o foco muito mais próximo do assunto do que com uma lente comum. Então eu posso utilizar em uma lente comum um tubo extensor. Um tubo extensor é um tubo que vai antes da lente e conecta a lente na câmera. Fazendo isso, eu estou aumentando a distância focal do primeiro elemento óptico até o sensor da câmera, fazendo com que eu consiga aí sim aproximar o meu assunto, muito embora esteja utilizando uma lente comum, não uma lente macro dedicada. Os tubos extensores eles podem ser manuais ou eles podem ser automáticos. É óbvio que os tubos automáticos são muito melhores, porque eu consigo fazer não só o controle da velocidade, mas principalmente o controle da abertura, né? Caso contrário, eu não vou ter o controle da abertura da minha lente, a menos que seja uma lente mecânica. Exemplo, a Canon não tem lentes mecânicas atuais, somente as mais antigas. Já a Nikon ela também tem lentes mecânicas atuais. As lentes da Nikon da linha D, né, em exemplo, uma 50mm D, é uma lente onde eu tenho o controle da abertura manual. Eu consigo no próprio anel da lente controlar a abertura se eu quero em 1.8, 2.8, 4, 5.6 e assim vai. Então com uma lente da Nikon D eu consigo utilizar um tubo de extensão manual. Os tubos de extensão automáticos eles permitem então o controle da abertura e da velocidade. Ainda, esses tubos de extensão eles têm diferentes tamanhos. Aqui eu tenho um tubo de extensão onde eu tenho 3 divisões. O primeiro deles tem 36mm, o segundo 12 e o terceiro 20mm. Eu consigo desconectar ou consigo fazer o somatório só de 2 ou utilizar um separadamente. Ou eu posso ainda unir os 3 tubos, conseguindo, obviamente, uma aproximação maior, o que vai me resultar numa resolução melhor. Com os tubos de extensão eu consigo chegar a fazer fotografia macro de 1 para 1 e até mais do que 1 para 1, onde eu tenho um aumento da resolução do meu assunto em relação ao sensor da câmera. Tudo bem?
Então, resumindo, pessoal, os tubos de extensão, sejam eles manuais e principalmente os automáticos, eles servem para que a gente faça a fotografia macro sem ter uma lente macro. Nesses tubos de extensão, eu consigo utilizar uma lente 18-55mm, Patrick, a lente do kit? Sim, consegue. E eu usaria ela em 55mm para eu aproximar ainda mais. Conseguiria utilizar uma 50mm 1.8, sem dúvida alguma, uma 85mm, uma 135mm, uma 70-200 eu conseguiria utilizar, obviamente também em 200mm, para eu aumentar a resolução da captação. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a dica de hoje, eu espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações diárias. Se já é inscrito, compartilha, vamos ajudar o YouTube na divulgação desse vídeo para o maior número de pessoas possível e incentivar o canal a estar sempre publicando conteúdo gratuito de qualidade para você. Por hoje era só, pessoal, um grande abraço e até mais!